Sr. Dr. Barbosa de Melo, digníssimo Presidente da Câmara Municipal de Coimbra, excelentíssimos senhores vereadores da Câmara Municipal de Coimbra, excelentíssimo Sr. Dr. Alfredo Dionísio, digníssimo Pároco da Freguesia de Torres de Mondego, excelentíssimo Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Torres de Mondego, excelentíssimos senhores Presidentes de Juntas de Freguesia, excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia, excelentíssimos membros do Executivo e da Assembleia de Freguesia, minhas senhoras, meus senhores, saúdo-vos e agradeço a vossa presença. Estamos aqui para comemorar o 77º aniversário da Constituição da Junta de Freguesia de Torres de Mondego. Felicito o atual Executivo pela organização deste evento. Assim, dando início a este ato solene, convido o Sr. Presidente da Junta de Freguesia, Sr. Firmino Vítor, a tomar a palavra. Boa tarde a todos. Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Coimbra, excelentíssimos senhores vereadores da Câmara Municipal de Coimbra, senhores Presidentes da Junta de Freguesia, excelentíssimo Sr. Pároco da Freguesia Coronel Alfredo Dionísio, excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia, membros da Assembleia da Freguesia presentes, caros concidadãos e demais convidados. Quero, antes de mais, agradecer a presença de todos vós neste dia em que comemoramos pela primeira vez o aniversário da Constituição da Freguesia de Torres de Mondego, que no passado, dia 1 de fevereiro, completou 77 anos de existência. Gostaria de iniciar esta minha intervenção saudando todos os presidentes de junta e respectivos executivos que, desde a data da sua Constituição, contribuíram com o seu trabalho e a dedicação para o progresso desta freguesia. Gostaria também de agradecer a todos os que colaboram e colaboraram numa forma individual ao serviço da Junta de Freguesia ao longo destes anos com o seu trabalho e profissionalismo. Sem essa ajuda, não se teria conseguido atingir alguns objetivos para o bem-estar da população. Fazendo uma breve resenha da história de Torres de Mondego, esta passou a ser de freguesia em 1934. Antes, era uma população que pertencia à freguesia de Santo Antão dos Ovilhões. A freguesia, a quando da sua constituição, era totalmente rural. Atualmente funciona como dormitório. O povoamento deste nosso pequeno território dista pelo menos do século XI. Deverá datar dessa época o topónimo de Torres de Mondego, do latim Vila Torres Nomine, que provavelmente terá que relacionar-se com as antiquíssimas fortificações do tipo a que o nome alude, Torres. Defesas avançadas que os colonos construíram para defender as suas terras das investidas muçulmanas. Sabe-se que esta vila, como era chamada, pertenceu a Dom Paterno, que foi o primeiro bispo da cidade. Sou de confirmação aqui do senhor. Posteriormente, na passagem do século XI para o século XII, Torres aparece em poder da Sé, tudo indicando uma doação do bispo de Coimbra à sua capital. Diversas obras referem a existência nesta freguesia de uma grande fábrica de cerâmica de Torres. Até hoje, não foi possível identificar tal instalação, quer no tempo, quer no local. Pela sua posição geográfica, cobrindo as margens do rio Mondego, estendendo-se pelas vertentes declivosas do maciço marginal de Coimbra, protegendo o flanco oriental da cidade, a história da ocupação humana da freguesia de Torres de Mondego está desde sempre ligada à própria evolução da cidade. As primeiras referências documentais referem a ocupação para fins agrícolas, sobretudo na margem direita e à defesa do Vale do Mondego. Nesta freguesia, os modos de vida agrários, hoje residuais, moldaram as marcas do homem na paisagem.
com os seus lugares de ruas estreitas, empoleiradas das vertentes e rodeadas de campos sustidos por muros de xisto cruzados por caminhos estreitos. A criação da freguesia de Torres Mondego foi publicada no Diário do Governo, hoje Diário da República, em 1 de fevereiro de 1934, ficando a freguesia constituída pelos seguintes lugares: Torres Mondego, como sede de freguesia, Carvalhosas, Casal da Miserela, Miserela, Dianteiro, Cova do Ouro, Casal do Lobo, Foz de Miserela, Valdecanas, Ribeira, Palheiros e Zorra. E foi assim que Torres de Mondego alcançou o sonho próprio. Naturalmente sonhou com infraestruturas, mais e melhores serviços, sonhou com mais qualidade de vida. 77 anos depois, apesar de muito se ter feito, percebe-se que muitos sonhos ainda não foram concretizados. Estou a falar naturalmente da instalação do saneamento em toda a freguesia. Estou a falar da construção de uma ponte que irá aproximar as povoações da margem esquerda da margem direita. Esta aspiração da freguesia e da sua população, Sr. Presidente da Câmara, não pode continuar a ser eternamente adiada. E estou também a falar da construção de um centro-dia na sede de freguesia. E estou a falar da construção definitiva do jardim de infância para a substituição do existente, construído em madeira há cerca de 30 anos. E estou a falar da construção de um polidesportivo em Torres Mondego. E estou a falar da primeira revisão do PDM, que está em curso há cerca de 9 anos, quando vimos estar já a preparar a segunda revisão. Esta revisão para nós é muito importante para o nosso desenvolvimento, nomeadamente ao nível da construção, pois assim iria contribuir para que os nossos jovens pudessem se fixar na freguesia. Como pode verificar, Sr. Presidente, pelo que acabei de anunciar, ao fim de 77 anos, ainda há muitas obras e sonhos por realizar nesta freguesia. Assim haja vontade política para os podermos concretizar. Hoje começamos a debater-nos com uma grande faixa da população envelhecida e com carências socioeconómicas, para os quais a Junta de Freguesia tem de estar muito atenta, a fim de estes não perderem a sua dignidade como pessoas. Um dos poucos sonhos que foi realidade de muitos anos foi o funcionamento da extensão do centro de saúde. Hoje, infelizmente, não podemos dizer o mesmo. Com a reestruturação desenfreada, numa ótica economicista do Serviço Nacional de Saúde, muitos foram os centros de saúde e não só que fecharam, obrigando assim as populações a deslocarem-se por vezes dezenas de quilómetros. Em relação a este problema, caros concidadãos, todos fomos contribuindo lentamente para esta situação atual. Ao longo dos anos, fomos esvaziando o número de utentes necessários ao funcionamento da extensão. Com razão ou sem ela, fomos transferindo a nossa ficha para o Centro de Saúde de Norte de Matos, atingindo-se hoje o número mínimo tal que já não é viável o seu funcionamento. Mas, como dizia o poeta, o sonho comanda a vida. Nós vamos continuar a sonhar, a trabalhar e a exigir para que os nossos direitos deixem de ser um sonho e possam definitivamente ser uma realidade. As verbas destinadas às freguesias no Orçamento de Estado, chamado FFF, Fundo de Financiamento das Freguesias, que pesam cerca de 0,14%, sofreram este ano um golpe de 9%, com reflexos também nas transferências para as câmaras municipais. Estas transferências do FFF sempre foram uma ofensa à democracia, um atentado à dignidade dos autarcas, à Carta Europeia da Autonomia Local e à Constituição da República, com reflexos na vida das populações. Não é por aqui que o país tem problemas. Não é por aqui que há desequilíbrio nas contas públicas. Não é com o retirar de competências e alimentar esta dignidade das freguesias que se vem resolver os problemas. Porque as verbas que nós administramos são ridículas e diminutas. Termino agradecendo mais uma vez a todos pela vossa presença. Viva a freguesia de Torres Mondego! Viva! Viva!
Mondego, vamos ouvir o Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia, Sr. Paulo Serra. O meu discurso não vai ser tão longo. É para mim um enorme privilégio poder dirigir-vos breves palavras de saudação neste dia de cheio de significado para nós e para a freguesia de Torres de Mondego. Queria saudar o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Coimbra, Dr. João Paulo Barbosa de Melo, os Srs. Vereadores, o Sr. Pároco Alfredo Dionísio, o Sr. Presidente da Junta, Firmino Vita, todos os Presidentes da Junta aqui presentes, os já falecidos e, no geral, todos os autarcas que, de uma forma, o melhor que eles fizeram e que puderam, deram um pouco de si por esta freguesia. Eu não tenho assim nada escrito, portanto, isto, como nós sabemos e como vocês sabem, é uma freguesia predominantemente rural, onde ainda hoje as pessoas vivem numa dicotomia qualidade de vida, progresso. Às vezes estas duas, isto não é muito fácil de conjugar, progresso com qualidade de vida. Nós vivemos numa freguesia verde, onde os nossos filhos podem andar livremente pelas estradas, onde podem ir à casa dos avós, onde temos uma paisagem ainda preservada ao longo dos anos. Portanto, este progresso que fomos tendo ao longo destes 77 anos foi um progresso, na minha opinião, bem feito, porque foi um progresso, digamos que contido. O Sr. Presidente da Junta relatou aqui variadíssimos aspectos que queremos melhorar, todos nós queremos melhorar. Por exemplo, o PDM, mas que se melhore o PDM, sim senhor, que seja revisto. Nós precisamos. Eu preciso, as pessoas que vivem nesta freguesia precisam realmente uma ratificação do PDM, mas que sejam coisas pensadas, estudadas, que não se faça aqui um aglomerado de betão, porque acho que não é isso que nós queremos. Nós queremos uma ponte, queremos sim senhor. É um sonho de muitos anos, é verdade que é um sonho de muitos anos. Será e é o meu sonho. Mas que ponte? Em que condições? Será que neste momento estamos em condições, o próprio país, de fazer a tal ponte? Que nos deem uma ponte, olha, pedonal. Qualquer crítica que eu aceite vindo da vossa parte perante mim. Muitas vezes este progresso que nós todos sonhamos e queremos tem que ser um progresso analisado e às vezes até contido. O Sr. Presidente da Junta falou-nos também aqui de outros tipos de apoio e de progresso que precisamos. Precisamos da ajuda da Câmara Municipal de Coimbra e do Sr. Presidente para continuar, por exemplo, a circular que liga o Casal da Miserela a Balcanas. Sim, senhor. Acho que é uma obra que deve ser concluída porque essas populações assim o necessitam. Nós precisamos de uma qualificação, por exemplo, das nossas aldeias, pelo menos dos centros das nossas aldeias. Eu lembro-me, isto é uma imagem que fica muito na minha cabeça quando vou, por exemplo, ao Dianteiro. Quer dizer, nós quando vamos ao Dianteiro, parece-nos que estamos numa aldeia há 50 anos, onde os esgotos vão a céu aberto. Falou-se no saneamento. Efetivamente, precisamos com urgência do saneamento da freguesia. Compreendo perfeitamente que saneamento ao lugar do Zorro, 15 casas, que investimento neste momento é possível. Eu ponho também no lugar, e acho que devemos pôr também no lugar de quem realmente gera estes dinheiros e nos gera. Sim senhor, venha ao saneamento, comece com o Dianteiro, faz-se a obra, executa-se as ruas, dá-se qualidade de vida àquelas pessoas e vão assim devagarinho. É essa a minha maneira de pensar. Falou-se aqui também da situação do cariz social da freguesia. O Sr. Padre na missa falou que realmente não somos uma freguesia em que as dificuldades, à medida que vão surgindo, nós somos solidários com os outros. Não há misérias como se calhar se vê
em muitos sítios e muitos lugares por aí, mas há desemprego na nossa freguesia, há miséria na nossa freguesia, há ajudas, sim, há ajudas, mas, por exemplo, acho que é da parte da freguesia, e ela faz isso, tem sempre o cuidado de apoiar, e quando há algo ou alguém que precisa da sua ajuda, a freguesia e os seus presidentes ao longo dos anos foram dando apoio a essas pessoas. Falou-se aqui também na freguesia, no Rio, a freguesia verde, é o nosso orgulho. Eu, quando levo alguém em minha casa, vivo num pequeno lugar do Zorro, a primeira questão que me põe é: tu vives aqui num paraíso, tens uma paisagem lindíssima, é um privilégio para ti. É verdade, é um privilégio. Nós e os presidentes da Junta têm feito isso ao longo do tempo e acho que devemos continuar a aproveitar esse verde, esse privilégio que temos da natureza, e aí sim, aí procurar o desenvolvimento. Nós temos uma praia fluvial que precisa de outro apoio por parte da Câmara e das suas entidades. Nós temos uma mata nacional Balcanas, tivemos a infelicidade de arder, mas precisa de apoio e ser qualificada. Nós temos muitos espaços que podem ser aproveitados e de uma forma sustentada esta freguesia ir crescendo. A última palavra, e por ser a última, não a menos importante, as pessoas e os presidentes da Junta aqui presentes que serviram esta freguesia desde 1934. São, de certeza absoluta, pessoas que fizeram o melhor e sempre o melhor pela freguesia. É o melhor na ideia deles, no tempo em que se inseriram. Tudo tem um tempo. Esse tempo nós não podemos ter ideias diferentes. Podemos até achar que fazíamos de outra forma, que fazíamos. Mas as pessoas que geriram a freguesia desde 1984 até hoje, e então os que estão presentes, tenho a certeza absoluta que deram o seu melhor para que esta freguesia fosse desenvolvendo e fosse crescendo. Muito obrigado a todos e bem-aja. A seguir, convido o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Coimbra a fazer a sua intervenção. Sr. Presidente da Junta e demais membros dos órgãos da Junta da Freguesia, Assembleia Municipal, sei que estão aqui vários outros membros também da Junta, Sr. Vereador, Sr. Administrador Delegado do Instituto, Sr. Padre Alfredo, Sr. Presidente da Junta de Freguesia, não é bem vizinha, mas aqui perto de Castelo Viegas, e enfim, em geral a todos, senhoras e senhores, não quero esquecer de ninguém. Estamos aqui todos, os que são de cá e os que vieram de fora, no meu caso, fora da freguesia. Estamos aqui, de alguma maneira, a celebrar, diria assim, a antiguidade desta terra. É verdade que são 77 anos, enquanto freguesia, mas muitos mais anos estão para trás de uma terra, ou até diria melhor, de um conjunto de terras e de comunidades que foram aqui nascendo dos dois lados do Rio Mondego desde há séculos e séculos. E portanto estamos aqui, enfim, com este pretexto, digamos assim, dos 77 anos da comemoração da freguesia civil, a celebrar todos esses anos que estão para trás. E é bom, de vez em quando, celebrarmos os anos que estão para trás na nossa terra. Porque isso aumenta em nós o sentimento de que pertencemos a uma coisa velha, uma coisa que tem muitos anos. E é uma coisa, portanto, que temos o dever de honrar e de respeitar todos nós. E por isso, eu já queria dizer a todos os que são desta terra, ou deste conjunto de terras, deste conjunto de comunidades que hoje constituem, desde há 77 anos, a freguesia das Torres do Mondego, nesta terra das Torres, e que passou a ser do Mondego só há 77 anos, queria deixar um grande cumprimento amigo. Eu, como sabem, estou em funções como Presidente de Câmara há relativamente pouco tempo.
E uma das coisas mais importantes quando a gente começa uma função é compreender bem uma função destas, é perceber bem os anseios e os sonhos das pessoas que vivem em Coimbra. E dentro desses anseios e desses sonhos, alguns aliás aqui já referidos pelo Sr. Presidente da Junta, que têm os que vivem em cada terra de Coimbra, ou nas terras que constituem Coimbra, há anseios e sonhos muito próprios destas comunidades aqui da beira do Mondego, da freguesia de Torres do Mondego. E eu, portanto, estou aqui, em primeiro lugar, para ouvir e para perceber que estas coisas, só estando no meio das pessoas, ouvindo os responsáveis autárquicos, políticos, religiosos destas comunidades, só assim é que nós nos apercebemos de que sonhos e que anseios por aí andam, alguns há tanto tempo, sem serem cumpridos. É evidente que nestes muitos anos que esta terra tem, nos 77, mais os 700 que estão para trás, houve tempos sempre bons e tempos menos bons. Houve alturas em que as coisas correram melhor e alturas em que as coisas correram pior. Não estamos, aliás, num período particularmente favorável. Nos últimos meses, digamos assim, acentuou-se em Portugal inteiro uma crise que tem muitos efeitos negativos sobre todos nós, sobre as juntas de freguesia, já aqui foram referidos vários desses efeitos, sobre as câmaras municipais, sobre o país como um todo. Portanto, um tempo agora, ou estamos a entrar num tempo, se calhar, menos favorável do que outros que o precederam. Felizmente, as últimas décadas foram bem melhores para esta terra. E bem melhores do que muitas outras décadas que estiveram para trás. Muito se progrediu, muito disso já está aqui à vista, muito falta certamente ainda fazer. E aí o Sr. Presidente da Junta tem toda a razão. Ainda falta fazer uma forma de chegar de um lado do rio ao outro. Nenhum de nós sabe neste momento que certamente no tal tempo difícil em que estamos, não vai ser fácil construir rapidamente esta ligação. E acho que estas coisas deve ser verdadeiro. Vamos continuar, enfim, aliás, também percebemos aqui que nem está ainda completamente certo se devemos fazer uma ponte, enfim, mais rodoviária, se apenas um acesso ao lado lá, como costuma haver no verão. Eu sou, aliás, um utilizador de vez em quando desse acesso, só que é um acesso que só se aguenta no verão, porque quando vem a chuva mais a sério e o rio sobe um bocadinho, ele desaparece durante o inverno. Então, não sei ainda como, mas vamos continuar a trabalhar nisso. Certamente não com a perspectiva de que isso venha a ser feito muito depressa, porque não estamos em condições para avançar de imediato para essa obra. Para terem uma ideia, o orçamento da Câmara de Coimbra tem uns milhões largos a menos. O orçamento da Junta também. Estamos todos, portanto, e nestes períodos difíceis, se calhar mais do que grandes obras, precisamos de olhar mais atentamente para aqueles que estão a sofrer mais perto de nós. E, portanto, num tempo de dificuldade, se calhar vamos andar um bocadinho mais depressa com estas obras, e eu percebo, por exemplo, que o saneamento é uma preocupação importante. Um sistema de saneamento, há vários sistemas de saneamento, enfim, mas um sistema de saneamento é fundamental, é uma das áreas que não podemos, se calhar tem que estar na lista das prioridades acima, mas mais do que estas obras, neste momento, temos que olhar para aqueles que perto de nós sofrem cada vez mais profundamente. E, portanto, se calhar a grande missão autárquica dos próximos tempos, neste período de dificuldade que todos vivemos em Portugal, se calhar é mais este pequeno trabalho de proximidade com as pessoas, de não deixar ninguém para trás, é se calhar mais aqui do que o tempo de lançar grandes coisas novas para as quais não há neste momento e infelizmente grandes condições. Eu gostava, antes de me calar, de fazer ainda uma breve alusão ou a esta escolha, que me parece muito feliz, de aproveitar o tal tempo em que celebramos a nossa história, os 77 anos, sendo aqui o tal pretexto
o bom pretexto para nos juntarmos aqui nesta sala, para pegar e fazer lembrar aqui todos os que, nos tais 77 anos, mas já agora também juntava, e nos outros que estão para trás, todos os que, com generosidade, se deram a esta terra. Nestes muitos anos que esta terra tem, ou que estas comunidades têm, nasceram aqui muitos, viveram aqui muitos, morreram aqui muitos. Muitos desses, de muitos dos que aqui nasceram, viveram, morreram, enfim, reza mais ou menos a história. Alguns, enfim, rezará mais, outros rezará menos. Muitos, de qualquer forma, dentro destes muitos que aqui passaram, alguns, ao longo de todas as épocas, nestes 77 anos, e certamente também para trás, foram mais capazes de se dar um bocadinho pela sua terra do que outros. E são esses que nós hoje aqui celebramos. São aqueles que se dispuseram, ao longo destes anos, a dar-se. Não só os que ganharam as eleições, porque a gente há 30 e alguns anos para cá, a escolha é feita por eleições. Antes já era, mas em formas um bocadinho diferentes. E não devemos só lembrar, nestas ocasiões, os que ganharam as eleições. Devemos também lembrar todos aqueles que perderam as várias eleições. Aqueles que se bateram com tanto pundonor como aqueles que ganharam, mas que acabaram derrotados. Também desses deverá rezar a história. Também esses são importantes para fazer desta terra uma terra de futuro. E, portanto, eu gostava de pegar os nomes que aqui vão ser lembrados e de propor que lhe juntássemos todos os outros nomes de todos aqueles que também se dispuseram a esse serviço, porque a política é um serviço. E hoje ela anda um bocadinho pelas ruas da amargura e toda a gente diz mal da política. Mas sem política e sem gente séria na política isto é complicado. E portanto, quando pegamos nestes que por aqui passaram e generosamente se deram à sua terra e os salientamos, estamos a prestar um bom serviço à boa política. Um bom serviço é esta ideia de que a política é fundamentalmente um serviço aos outros. E se calhar é sobretudo nas autarquias e sobretudo nas freguesias que se nota melhor esta ligação, ou que se faz melhor esta ligação entre o que é a política, no fundo, a ligação a política é fundamentalmente serviço aos outros. E a todos os que, ganhando ou perdendo, serviram esta freguesia, eu gostava aqui de tirar o meu chapéu e de agradecer, enfim, em nome da Câmara Municipal, em nome de todo o município, o vosso trabalho e o vosso empenho. Muito obrigado.